Oi pessoal, eu sou a Maria Laura, da turma de 2018 e eu faço parte do grupo 9, que é composto obviamente por mim, pelo Emerson, pelo Luiz Felipe e pelo Luiz Renato. E o nosso tema proposto é a reciclagem de pneus. A gente decidiu dividir ele em subtópicos para apresentar ao longo do vídeo, numa linguagem mais clara e simples possível, pois escolhemos como público-alvo as pessoas que têm menos acesso às informações. Agora, falando um pouquinho da geração de resíduos, a gente sabe que o gerenciamento inadequado ele é um problema não só no nosso país, como mundialmente falando. Mas aqui no Brasil ele passa a ter uma abordagem mais técnica devido à PNRS, que é a nossa Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que exige um planejamento integrado, a identificação dos problemas, definição de soluções, alternativas tecnológicas e o estabelecimento de metas e prazos de atuação nos planos de resíduos. E a nossa função também é ser consciente quanto ao descarte correto desses resíduos, de todos os resíduos, mas em função aqui do nosso tema, o descarte de pneus inservíveis, procurando maneiras alternativas de fazer esse descarte, como a gente vai mostrar aqui também para vocês no vídeo, alguma dessas maneiras. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês estejam bem, se cuidem. Quem puder, fique em casa. Nunca é demais a gente reforçar esses cuidados. Expressamos aqui também os nossos sentimentos a todas as vítimas do mundo inteiro por conta dessa doença. E às suas famílias a gente deseja força. Agora fiquem com o Luiz Renato, em seguida com o Emerson, depois com o Luiz Felipe e no final eu volto para finalizar o vídeo. E fizemos esse vídeo para contar para vocês um pouco sobre a vida de um pneu, conscientizar o impacto de descarte incorreto e trazer maneiras de reciclagem e reutilização. Bom, vou começar falando sobre pneus no mundo. Um estudo de 1999, feita pela Universidade de Utrecht, na Holanda, constatou que todos os dias são fabricados 2 milhões de pneus por dia, uma produção de 730 milhões por ano. É muita coisa mesmo. Bom, mas daí eu faço uma pergunta: por que temos tantos pneus e da onde eles vêm? E a resposta é um pouco clara: o pneu é um dos componentes mais importantes de qualquer veículo automotivo. E o planeta produz mais de 90 milhões de veículos automotivos por ano. Bom, agora vamos falar um pouco do descarte no Brasil. Em 1993, 0,5% do lixo urbano brasileiro eram pneus velhos e fora de uso. Hoje, são descartados no país cerca de 17 milhões de pneus por ano. Mas para entendermos um pouco do impacto que eles causam, é importante falarmos do que ele é feito, alguns componentes deles. Bom, o pneu não é feito apenas de látex ou borracha natural, apesar de ser um componente muito importante. Bom, alguns desses componentes do pneu são a borracha natural, borracha sintética, aço, óxido de zinco, enxofre, antidegradantes, aceleradores e retardadores e auxiliares de processo. Vou falar um pouco sobre a borracha natural. O látex é um polímero extraído de algumas espécies de vegetais. Dentre delas, a mais importante é a seringueira. Já a borracha sintética foi desenvolvida em 1940. É um elastômetro derivado do petróleo. A confecção do pneu é feita por um processo chamado de vulcanização, descoberta em 1845 acidentalmente pelo Charles Goodyear, quando deixou cair enxofre e borracha no fogão. A maior parte dos pneus é feita de 10% de borracha natural, 30% de petróleo e 60% de aços e tecidos. Os pneus possuem um tempo de degradação indeterminado no meio ambiente, embora exista uma estimativa de que esse tempo seja de 600 anos. Levando isso em consideração, quando se há um descarte incorreto dos pneus, esse material pode causar diversos danos ao meio ambiente. Felizmente, o pneu é um material que pode ser 100% reaproveitado. Em vista disso, o descarte correto é fundamental, podendo o pneu ser utilizado para diversos outros fins, como em quadras poliesportivas, na fabricação de asfalto ecológico,
para tapetes de automóveis, solados de sapatos, além de diversos outros produtos. E por ser totalmente reaproveitável, a indústria de pneus foi inclusa pelo governo no Programa Obrigatório de Adoção da Logística Reversa, contido na Lei 12.305 de 2010, no artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aqui há um ciclo de vida simplificado dos pneus. Os pneus novos são aqueles que ainda não foram usados, nem passaram por qualquer tipo de reforma, além de não apresentarem vestígio de deterioração ou envelhecimento, seja qual for a origem. Os pneus usados são aqueles que sofreram algum tipo de uso ou desgaste. E os pneus inservíveis são aqueles que possuem danos irreparáveis em sua composição e não têm mais utilidade em sua função original. Então, os pneus novos se tornam pneus em uso e mais tarde pneus usados. Esses pneus usados, eles podem tornar-se ou pneus inservíveis, ou eles podem ir para a reforma e voltarem a ser pneus em uso, que mais tarde também vão ser pneus inservíveis. E após se tornarem inservíveis, eles passam por um processo de recuperação, tratamento e destinação. E para se ter uma noção do quão importante é a reciclagem de pneus, saiba que 100 pneus derretidos transformam-se em 150 kg de carvão mineral, 75 kg de aço e 125 litros de óleo. Com o aumento da produção de pneu e o alto tempo de decomposição, o descarte indevido desse material pode se tornar um grande problema para o meio ambiente e para a população. No Brasil, é fabricado anualmente cerca de 40 milhões de pneus, onde nesse período são descartados de forma incorreta cerca de 20 milhões de pneus. Por mais que o uso do pneu seja indispensável em nossas vidas nos dias de hoje, ele também tem se tornado um grande problema quando não se torna mais útil para as pessoas. Muitos desses pneus são jogados em córregos, rios e bocas de lobo mais próximo das casas das pessoas, onde podem causar sérios problemas de enchentes e trazer várias doenças até os moradores da região, como a leptospirose e a cólera. Outra forma incorreta que é despejado esses pneus são em terrenos baldios, onde na maioria das vezes serve de criadouros de insetos e animais. Um desses animais são os mosquitos portadores da dengue, onde no ano de 2016 no município de Paranaguá teve uma epidemia dessa doença, registrando mais de 15 mil casos e vitimizando 27 pessoas. Agora sobre o descarte incorreto de pneus. Ele provoca vários impactos negativos ao meio ambiente. Mas por que isso? Bom, como a gente já viu, o pneu contém muitos elementos químicos, o que provoca a contaminação do ar, do solo e de lençóis freáticos, também podendo servir de abrigo para vetores de doenças, como a dengue, por exemplo, por acumular água no seu interior, e contribuir para enchentes e poluição de rios. A coleta e a destinação precisam atender à PNRS, que é uma lei que obriga os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus a estruturar e implementar a logística reversa, que é um conjunto de ações que visa o reaproveitamento ou o descarte apropriado de resíduos. Em 10 anos, o descarte correto desse tipo de material evitou que mais de 3,7 milhões de toneladas de pneus fossem parar em locais inadequados, de acordo com os dados da Reciclanip, que é uma entidade que reúne as maiores fabricantes desse produto no Brasil. Quando um pneu atinge o limite da sua vida útil, ele é transportado dos pontos de coleta para centros, onde passam por muitos processos, dentre eles a trituração e a desvulcanização, onde são extraídos o pó e outros materiais, e também adicionados outros componentes, como óleos aromáticos, por exemplo. Após esse processo, as matérias viram outros tipos de resíduos, concluindo o ciclo do pneu e dando a ele uma destinação final adequada. Em 2017, mais de 450 mil toneladas foram recolhidas para o reaproveitamento, que podem ser a pavimentação de estradas, onde o pó e outros materiais extraídos aumentam a elasticidade e a durabilidade do asfalto, em pisos industriais, solas de sapato, tapetes de automóveis e borrachas de vedação. Também podem ser utilizados na decoração de jardins, como camas para animais de estimação, e no preenchimento de campos de futebol com grama sintética.